Chegamos então à história da Igreja Contemporânea. A história da Igreja Contemporânea, por muitos, essa periodização, ela vai começar de 1789 até os dias atuais. 1789 foi o que nós consideramos a Revolução Francesa, nessa data, nesse ano, foi a Revolução Francesa. É importante a gente considerar alguns aspectos a respeito. Essa foi a era do liberalismo, do progresso e das missões, de 1789 até 1914, com a Primeira Guerra Mundial. O século XVI, o século XIX foi o elo, foi a ligação, foi a transição para a era moderna, ou seja, a era contemporânea. O século XIX, às vezes, é também chamado o período da Revolução Industrial. A Revolução na Alemanha foi primordialmente de forma filosófica, intelectual e teológica. Infelizmente, até nos dias de hoje, isso perdeu a sua a Alemanha perdeu a sua característica principal. Né? Foi o centro da reforma. A Alemanha foi o país em que se iniciou a reforma. Hoje a questão está lastimável. Essa revolução, né, a revolução foi uma revolução sem derramamento de sangue. Foi norteada basicamente pela tecnologia. Foi aí que se viu surgir máquinas, fábricas, as grandes cidades e uma classe trabalhadora de pessoas. Isso foi muito importante. Surgiu também a invenção, aí a gente está falando de grandes coisas que aconteceram nesse período, antes de chegarmos à história propriamente dita, né? Uma outra coisa dentro da questão da revolução ou das revoluções industriais foi a invenção do motor a vapor por James Watt. Essa invenção, ela representa o progresso dessa era. Foi algo realmente extasiante, né? Porque antes o que é que acontecia? Não havia essas estradas férreas, não havia o trem, por exemplo, não havia o navio a vapor. E com a invenção do motor a vapor, isso começou a existir. Isso produziria um efeito de forma política, econômica, na área social e também no cenário religioso, um efeito profundo. Mas essa era de progresso, né, que trouxe prosperidade a muitos e através da competição comercial, deu início à era moderna. Mas também teve o seu lado, tanto o seu lado negativo quanto o seu lado positivo, porque todas as coisas têm lados positivos e negativos. Então, de uma perspectiva positiva, a Revolução Industrial foi um rápido desenvolvimento das nações modernas. Caracterizou um desenvolvimento extraordinário, né, nessa revolução. Também ela elevou o padrão de vida da maioria das pessoas que antes não tinham condições, né? Com a Revolução Industrial tinha mais trabalho, mais condições, portanto, eleva a condição de vida dessas pessoas. Outra coisa muito importante foi que, através desta revolução, aproximou as nações, né? Através de alianças e comércio. Então, isso se expandiu de uma forma rápida também, e aí nações começaram a se entrosar muito mais. Gerou também o surgimento de grandes centros urbanos. Havia uma ruralização muito grande, as pessoas viviam no campo. Agora essas pessoas saem do campo para viver nas cidades, nas grandes cidades, nas cidades que estão se desenvolvendo. Criou também, obviamente, novos empregos, né? A população estava em expansão, a população mundial estava em expansão, então a criação de emprego era apenas uma consequência. E também ajudou a criar uma força de trabalho mais capacitada, dentre outras coisas, mais capacitada. Agora, não somente houve questões positivas, também podemos citar algumas questões que foram negativas, né, também. Por exemplo, gerou uma preocupação muito grande por causa do crescimento do materialismo, né? As pessoas queriam e depois queriam mais e queriam mais e queriam mais. Trouxe, obviamente, a pobreza a milhares nas grandes cidades em busca de trabalho, porque as pessoas saíam do campo, da ruralização, e iam, né, para as cidades para serem empregadas, para terem condição de vida. No entanto, nem sempre eles tinham essa condição de vida. Semelhante ao que aconteceu aqui
aconteceu no Nordeste em relação ao Sul. As pessoas elas saíam do Nordeste e iam para o Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, Brasília, por exemplo, né? As pessoas iam e logo no início era muito fácil, mas agora está bastante complicado porque as pessoas saem, vão para esses lugares e não encontram lugar, não encontram emprego e aí vão morar nas ruas. Uma outra coisa é que também assinalou o final de uma sociedade mais simples, uma sociedade de base agrícola, né? Devido a todas essas características de cidade grande, isso aí vai diminuindo, a questão agrícola vai diminuindo, não que se acaba, mas vai diminuindo cada vez mais. Oportunizou também a exploração da classe trabalhadora, né? Também nesse período mulheres e crianças que trabalhavam, as mulheres e as crianças que trabalhavam, e apesar de muitas vezes uma mulher trabalhar mais do que um homem, ela ganhava menos. Então foi uma exploração, a classe trabalhadora começou, não havia sindicato, não havia ninguém pelo trabalhador, pelo pobre, e isso veio a acontecer. Outra coisa também é que promoveu o desenvolvimento de uma classe média rica. Então, enquanto uns ficavam pobres e cada vez mais pobres, existiam outros que cresciam financeiramente e ficavam ricos, cada vez mais ricos. Trouxe também consigo longas horas de trabalho, 16 horas de trabalho em alguns lugares. Hoje a gente trabalha 8 e muitas pessoas reclamam. Além do número alto de horas de trabalho a ser feita, os salários também eram muito baixos. E as condições eram insalubres, as condições eram sofríveis, né? As condições de saúde eram bem complicadas, eram muito difíceis. Outra coisa é que criou, por conta da quantidade de fábricas, né, criou também a poluição nas cidades. Antes, como era só rural, não havia problema com isso, mas agora as fábricas, a criação das fábricas vai criar poluição nas cidades e também incentivar a questão do crime, os males da sociedade, né? Produziu também grande inquietação social, uma vez que as massas de trabalhadores não tinham propriedade e não tinham voz e também não tinham voto, né? Não se votava naquele período, principalmente quem era pobre, não se votava, as mulheres também não votavam. Prometeu sucesso através da competição não controlada, ou seja, a livre iniciativa, mas apenas para proprietários capitalistas, para aquele que não tinha condição, não tinha essa vantagem também, né? Agora, obviamente a gente tem que ver de uma perspectiva religiosa o que é que aconteceu em relação à Revolução Industrial. Ela isolou ainda mais a igreja do dia a dia. Ou seja, a quantidade de afazeres, a quantidade de trabalho a ser feito, isola as pessoas e aí a igreja ela ficou sem ser frequentada, as pessoas se isolavam por conta da quantidade de trabalho. Você imagina a pessoa ter que trabalhar 16 horas, ficava extremamente cansada, não tinha condição de ir à igreja. O cristianismo não tinha mais lugar no dia a dia do trabalho nas fábricas, né? Não havia mais condição. Então houve aí um esfriamento muito grande espiritual por conta disso. A igreja não tinha poder, não parecia oferecer qualquer resposta para o povão, para a multidão, dos problemas sociais, dos problemas econômicos, políticos, da sociedade. A religião, então, ela só estava reservada ao domingo e à vida privada. Veja quão difícil era, nesse período, um crescimento moderno muito grande, mas uma dificuldade muito grande também. A irrelevância da igreja parecia ter atingido o máximo, o clímax, né? Veja, uma pessoa que vai à igreja somente aos domingos, né, e tem que manter a sua vida espiritual de forma privada, está fadada a morrer, né? É muito difícil você se manter indo uma vez só para a igreja, ao convívio dos irmãos, apenas uma única vez, em 1h30, 2 horas. Portanto, nesse contexto, Deus estava perdido em algum lugar em meio à fumaça e o barulho daquelas fábricas. Havia uma necessidade de aumentar, de fazer conhecida a palavra de Deus. E é nesse meio que vai surgir uma outra ideologia, a ideologia marxista, né? Nesse cenário. Surge então Karl Marx, que é um filósofo alemão, judeu, e um outro chamado Friedrich Engels,
que é o filho rico de um industrial alemão. Na concepção marxista, na concepção de Marx, a religião é o ópio do povo. A religião leva o povo a fazer o que os grandes assim desejavam, cegam o povo. Ele então, o Marx então, ele escreve a obra dele, a obra talvez não, a obra mais influente de Marx, ele escreve que é o Capital. Né? Foi publicado em 1867, que tem uma influência muito grande até os dias de hoje nas ideias, principalmente ideias comunistas. O século XIX foi a grande era da atividade missionária moderna. De 1789 até 1714, como eu disse, houve uma atividade missionária muito grande. Né? Antes de 1789, a maior parte do esforço missionário aos perdidos era através de missões estrangeiras. Havia sido feito pelos católicos, por monges católicos. E também alguns grupos chamados os morávios e também os chamados pietistas. E aí a gente cita algumas pessoas que tiveram uma relevância muito grande nesse período. Por exemplo, William Carey e Andrew Fuller e alguns batistas, eles formaram a Sociedade Missionária Batista. Isso foi em 1792. A partir dessa sociedade surgiram o moderno movimento de missões, o movimento cristão de missões. E William Carey, ele é conhecido até os dias de hoje e ele é chamado como o pai das missões modernas, William Carey. E aí a gente fala um pouquinho sobre o segundo grande despertamento. Né? Esse despertamento surgiu na parte leste e surgiu entre os congregacionalistas da Nova Inglaterra. Nas principais universidades, onde a baixa moralidade e o secularismo eram mais fortes. Essa ideia de levar a mensagem nas universidades, né, porque, de forma geral, as universidades eram fechadas, mas aí começou a se levar a palavra de Deus através das universidades. Havia um secularismo muito grande, as pessoas já não, obviamente, porque não conseguiam ter essa palavra, né, a palavra de Deus ser ministrada, a não ser no domingo, então a igreja passou a colocar o mundo dentro dela. Houve alguns resultados aí muito importantes, os principais resultados muito importantes nesse período. Né? E a gente vai ver em relação a esse segundo grande avivamento. Primeira coisa, a elevação dos princípios morais na região. É preciso entender que, como se pregava nesse período aí, havia um desejo de se pregar muito mais a mensagem, a palavra de Deus, tinha que se pregar contra o secularismo, as coisas que se fazia naquela época. Então, houve menos blasfêmia, houve menos embriaguez pública, porque se pregava muito a respeito disso. Uma segunda coisa, um segundo resultado, né, foi um grande progresso na obra entre os metodistas e os batistas. Né? Então, eles trabalhavam, e nesse período eles trabalhavam praticamente juntos, né, para combater o secularismo desse período. Uma outra coisa também muito importante que houve, né, como resultado desse segundo grande revivamento, o despertamento espiritual, foi o crescimento da escola bíblica dominical. Né? Então, a área de ensino ela foi pulverizada no sentido de levada a muitos outros lugares, e aí a palavra do Senhor disseminada e ensinada nas escolas bíblicas. O crescimento foi vertiginoso. Outra coisa também que surgiu foram os cultos de oração no meio da semana, não somente nos finais de semana, mas no meio da semana em muitas igrejas. Né? Se orava muito mais. Outra coisa também foi a fundação de novas igrejas. E essas igrejas estavam ligadas a faculdades e universidades. Veja que o crescimento foi muito grande. Além do mais, aconteceram a criação de sociedades americanas missionárias voluntárias. Surge também nesse período. Criação de juntas missionárias denominacionais, criação de sociedade americana de folhetos, eles começaram a fabricar folhetos, e aí esses folhetos que a gente usa hoje, não é, para evangelizar, começou a existir, né, a ser idealizado no período moderno, 1825,
por ali. E também surgiu a Sociedade Bíblica Americana, né? Além também de haver atividades de missões estrangeiras mais fervorosas. Isso já em 1900. Né? Surgiu um homem nesse período também, em 1800, 1850. Ele vai morrer em 1852. Portanto, nesse período aí, o Charles Finney, ele um pregador reavivalista de destaque, surge aí nesse período levando a mensagem, a palavra de Deus. Há também um reavivamento leigo em Nova York, né? Em 1857, 1858, e esse reavivamento leigo aí, não especificamente por pastores renomados, mas o povo mesmo, pessoas que pregavam constantemente, né? Esse reavivamento trouxe milhares de pessoas para a igreja. E também haviam reuniões de evangelismo de massa, reuniões de pessoas mais achegadas à palavra de Deus, com base num homem chamado Dwight Moody, isso em 1889, né, Dwight Moody. Surge, infelizmente, é nesse período também que começam a surgir as chamadas seitas, né? A igreja, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja Mormon, foi fundada em 1830 por Joseph Smith, né, com base numa pretensa nova revelação. Essa revelação vinha de Deus, né, e que foi escrita e foi chamado o Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. E no desejo de Smith de começar uma sociedade poligâmica, né, e de propagar a sua própria teologia pessoal. A Igreja Mormon é também conhecida, como eu já disse, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa seita, né, essa ideologia, ela defende o Livro de Mormon também como escritura, como Bíblia deles, né? A poligamia nessa seita ela é admitida. Cristo não é plenamente Salvador e Senhor, no sentido ortodoxo. Os homens evoluiriam até se tornar deuses. O batismo de pessoas vivas em favor dos mortos é aceitável. A moralidade prática e os fortes valores familiares são importantes. Tanto é que geralmente eles têm mais de uma mulher, a questão de fazer mais filhos. E Jesus Cristo não é plenamente divino. São coisas que acontecem nesse período. Uma outra religião que surge ali são os adventistas do sétimo dia. Eles se fixam na fronteira, na década de 1840, através de um homem chamado William Miller, né? Esse Miller, ele previu a volta de Jesus, previu que Jesus voltaria em 1843, né? Eles instituem o sabá, ou o sabá judaico, ou o sábado, né, que é observado como o dia de descanso, e não o domingo, como geralmente se faz nos grupos cristãos. Os adventistas do sétimo dia, surgindo na década de 1840, não ortodoxo, né, e eles se concentram em algumas coisas, por exemplo, na segunda vinda de Jesus Cristo, na volta de Jesus, né, no sabá, no sábado, como dia de adoração e descanso para os cristãos, ao invés do domingo. Eles também evidenciam o sono da alma entre a morte e a ressurreição, e também na destruição ou na aniquilação dos ímpios. Portanto, não haveria um inferno. Surge também, ainda nesse período, em 1848, o Espiritismo, né? E esse Espiritismo aí ele foi promovido por Kate e Margaret Fox por volta de 1848 em Nova York. Ele se concentra na comunicação com os mortos através de um guia, de um médium espiritual. Essa seita ela pratica, dentre outras coisas, a adivinhação, a feitiçaria, a comunicação com os mortos. Surge também um outro segmento, né, de seita, que é a ciência cristã. Essa seita surge na década de 1870, através de esforços
de Mary Becker. Eles negam a realidade da doença, promovem a cura através da concordância mental positiva. Essa seita é panteísta, procura fazer com que a pessoa se torne um Deus, se torne não exatamente um Deus, mas uma com Deus, para ficar livre do pecado, da doença e do mal. Dentro desse contexto histórico, a gente vai ver algumas coisas que também acontecem, né? Para finalmente a gente entender. De 1914 a 1918 surge a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e vai concluir-se em 1918. Essa guerra teve início em agosto de 1914, entre as forças centrais da Alemanha e Áustria, e as forças aliadas França, Inglaterra e Rússia. Né? Esses dois blocos aí foram os responsáveis iniciais dessa Primeira Guerra Mundial. Ao final dessa guerra, mais de 27 países já haviam entrado nela. Inclusive, os Estados Unidos também entraram nessa Primeira Guerra Mundial. Eles entraram em 1917 para reverter o quadro contra a Alemanha, né? Contra a agressividade da Alemanha. As igrejas americanas, voltando um pouquinho para a questão da igreja, né? As igrejas americanas sustentaram de forma fervorosa o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Eles viam essa guerra como se fosse uma guerra santa, no objetivo de salvar as nações cristãs dos alemães. Houve grande animosidade para com os alemães, à medida que o bônus da guerra eram vendidos até pelas igrejas. As igrejas estavam envolvidas aí com o que acontecia nesse período aí da guerra. Logo após, veja, estamos em 1914, 1915, 1916, 17. Em 1917, um ano antes de terminar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, surge uma guerra na Rússia, uma Revolução Russa, em 1917. Essa revolução ela foi inflamada pelas ideias ou pela ideologia marxista comunista, uma revolução da classe trabalhadora que ocorre nesse ano, sob a liderança de um homem chamado Nikolai Lenin. As propriedades da igreja foram, nesse período, confiscadas, a educação religiosa foi proibida, o conflito entre igreja e Estado, com intensa perseguição, na Rússia continuou por muito tempo, na realidade continuou por décadas. Em 1940, a igreja visível da Rússia havia sido destruída. A igreja visível, mas a igreja espiritual continuava. Incluindo assim ortodoxos russos, luteranos, batistas e outros grupos também chamados ou considerados grupos cristãos. Em continuação, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, houve o final da Primeira Guerra Mundial, mas não se resolve o problema. O problema ainda continua. Portanto, surge em 1939, surge então a Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, um número de ditaduras fascistas, socialistas, se desenvolveram na Europa. Paulatinamente começa a se desenvolver na Europa. E também na Itália. Por isso que surge o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, Adolf Hitler na Itália, o nazismo acreditava que deveria existir uma só raça. E Hitler chamava de a raça ariana, de homens altos, brancos, de olhos azuis. Assim o mundo seria perfeito. Eles achavam que todos os problemas do mundo surgiam por causa de pessoas que não pertenciam a esta raça. Todos que não fossem loiros, de olhos claros, por exemplo. Então, se todo mundo fosse desse jeito, louros, de olhos claros, então estava resolvido o problema do mundo. Por isso eles perseguiam todas as pessoas que eram diferentes. Houve então uma segregação muito grande. Então eles perseguiam negros, índios, judeus, homossexuais, tudo que é diferente eles perseguiam. E na Itália havia um regime chamado regime fascista, que foi comandado por um homem chamado Mussolini. Então, como eu disse, na Alemanha, Hitler, e na Itália, Mussolini com o fascismo. O fim da Guerra Mundial se deu
com o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no ano de 1945, na realidade em agosto de 1945. A devastação e a mensagem foram muito claras, né? O homem agora tinha a capacidade de destruir toda uma civilização. E veja, isso foi em 1945. Imagine nos dias de hoje, né, o poderio que esses homens têm. Então, as 2 superpotências emergentes da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos e Rússia. Eles dominariam o cenário mundial até a partir de 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, deu-se início a uma nova era, né, e uma nova guerra. Não foi a Terceira Guerra Mundial, mas foi a chamada Guerra Fria, que foi travada no campo da economia, da política e da ideologia, né? A Segunda Guerra Mundial teve um impacto devastador sobre o cristianismo. Milhões de cristãos foram mortos, igrejas foram destruídas, crentes foram perseguidos. A igreja na Europa está praticamente morta hoje e jamais elas tiveram uma recuperação do impacto da Segunda Guerra Mundial. Mas aí houve alguns movimentos que foram movimentos na área espiritual, alguns fenômenos, né? Então o fenômeno do avivamento, ou seja, a revitalização e aprofundamento da experiência religiosa na vida das pessoas, dos grupos, geralmente de modo intenso e dramático. É algo comum nesse período aí em todas as religiões. Não é diferente com a tradição judaico-cristã, né, que é a nossa tradição. O Antigo e o Novo Testamento mencionam vários eventos dessa natureza. Isso tem se repetido inúmeras vezes na história do cristianismo. Isso é bom, de certa forma. O protestantismo tem sido um campo fértil para tais ocorrências, inicialmente na Europa e depois nos Estados Unidos. Esses movimentos eles se dão, muitas vezes, por causa da mornidão que às vezes a igreja está. A igreja precisa despertar. E esse período aí de mornidão, ele é extremamente um pavio, na realidade, para o que pode acontecer, né? Essa visão de querer crescer, de querer se desenvolver, de querer avivar, isso tem acontecido. E aí a gente vai falar um pouco mais a respeito disso em um outro momento. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.